Os Essênios. O Evangelho da Paz. Parte 3. Edmond Bordeaux-Zequely. 3. E um grande silêncio se fez após suas palavras. E aqueles que se sentiam desanimados obtiveram nova força de suas palavras, e continuaram jejuando e orando. E quem havia falado primeiro exclamou: perseverarei até o 7º dia. E o segundo igualmente disse: eu também perseverarei durante 7 vezes o 7º dia. Jesus lhes respondeu: felizes são aqueles que perseveram até o fim, pois herdarão a terra. E havia entre eles muitos enfermos, atormentados por fortes dores, e se arrastaram com dificuldade até os pés de Jesus, pois não podiam caminhar sobre seus pés. Disseram: mestre, a dor nos atormenta intensamente, diz-nos o que faremos. E mostraram a Jesus seus pés, cujos ossos estavam retorcidos e nudosos, e disseram: nem o anjo do ar nem o da água, nem o da luz do sol diminuíram nossas dores, apesar de havermos batizado nós mesmos e haver jejuado e orado e seguido suas palavras em tudo. Em verdade vos digo que vossos ossos sanarão. Não desespereis, porém não busqueis vossa cura fora do sanador dos ossos, o anjo da terra. Pois dela saíram vossos ossos, e para ela retornarão. E apontou com sua mão onde a corrente de água e o calor do sol havia abrandado a terra, dando um barro ardiloso na borda da água. Ungi vossos pés na lama, para que o braço do anjo da terra extraia de vossos ossos toda a imundícia e toda enfermidade. E vereis como Satã e vossas dores fogem do abraço do anjo da terra. Assim desaparecerão as nudosidades de vossos ossos, e se endireitarão, e todas as vossas dores desaparecerão. Os enfermos seguiram suas palavras, pois sabiam que se curariam. E havia também outros enfermos que sofriam muito com as suas dores, apesar das quais persistiam em seu jejum. E suas forças se esgotavam, e um calor extremo lhes atormentava. E quando se levantavam de seu leito para ir aonde Jesus estava, começavam-lhes a dar voltas a cabeça, como se um vento furioso lhes enxotasse, e tantas vezes quantas tentavam de colocar-se novamente em pé, caíam novamente no solo. Então, Jesus acudiu a eles e disse: sofreis porque Satã e suas enfermidades atormentam vossos corpos. Mas não temais, pois vosso poder sobre vós terminará logo. Porque Satã é como um vizinho colérico que penetrou na casa de seu vizinho enquanto este estava ausente, pretendendo levar seus bens para sua própria casa. Porém alguém avisou a outro que seu inimigo estava saqueando sua casa, e ele regressou à sua casa correndo. E quando o malvado vizinho, após haver reunido quanto queria, viu de longe o dono da casa que retornava a toda pressa, ficou furioso por não poder levar tudo e se pôs a quebrar tudo o que ali havia, para destruir tudo. Assim, ainda que aquelas coisas não pudessem ser suas, não as teria o outro. Porém o dono da casa chegou imediatamente, e antes que o malvado vizinho conseguisse seu propósito, agarrou-o e o expulsou da casa. Em verdade vos digo que de igual modo penetrou Satã em vossos corpos, que são a morada de Deus. E tomou em seu poder quanto desejou roubar: vossa respiração, vosso sangue, vossos ossos, vossa carne, vossos intestinos, vossos olhos e vossos ouvidos. Mas por meio de vosso jejum e de vossa oração haveis chamado de novo o Senhor de vosso corpo e seus anjos. E agora Satã vê que o verdadeiro Senhor de vosso corpo volta e que é o fim de seu poder. Por isso, em sua cólera, reúne uma vez mais suas forças para destruir vossos corpos antes da chegada do Senhor. Por isso Satã os atormenta com tanta dor, pois sente que seu fim chegou. Mas não deixeis que vossos corações se estremeçam, pois rapidamente aparecerão os anjos de Deus para ocupar novamente seus lugares e voltar a consagrá-los como templos de Deus. E agarrarão Satã e o expulsarão de vossos corpos, junto com todas suas enfermidades e todas suas imundícies. Felizes sereis, pois recebereis a recompensa de vossa constância, e nunca mais conhecereis a enfermidade. E havia entre os enfermos um a quem Satã atormentava mais que a todos os outros. Seu corpo estava enxuto como um esqueleto e sua pele amarela como uma folha seca. Estava, já, tão débil que nem sequer a força podia arrastar-se até Jesus, e só de longe pôde gritar-lhe: Mestre, apieda-te de mim, pois nunca sofreu nenhum homem, nem sequer desde o princípio do mundo, como eu sofro. Se foi em verdade enviado por Deus, e sei que se o desejas, podes expulsar imediatamente Satã de meu corpo. Não obedecem os anjos de Deus ao mensageiro de Deus?
Vem, mestre, e expulsa agora Satã de mim, pois se enfurece com cólera em meu interior e doloroso é seu tormento. E Jesus lhe respondeu: Satã te atormenta tanto porque já tens jejuado muitos dias e não pagas seu tributo. Não o alimentas com todas as abominações, com as quais até agora profanavas o templo de seu espírito. Atormentas o Satã com a fome, e por isso em sua cólera ele, por sua vez, atormenta a ti. Não temas, pois te digo que Satã será destruído antes que seu corpo seja destruído, pois enquanto jejuas e oras, os anjos de Deus protegem seu corpo para que o poder de Satã não te destrua. E a ira de Satã é impotente contra os anjos de Deus. Então acudiram todos junto a Jesus, e com grandes vozes lhe suplicaram dizendo: Mestre, compadece-te dele, pois sofre mais que todos nós, e se não expulsas rapidamente a Satã de seu corpo tememos que não sobreviverá até amanhã. E Jesus lhes replicou: Grande é vossa fé. Seja segundo vossa fé, e rapidamente vereis, cara a cara, o horrível semblante de Satã e o poder do Filho do Homem. Pois expulsarei de ti o poderoso Satã, por meio da fortaleza do inocente Cordeiro de Deus, a criatura mais débil do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus faz mais poderoso o mais débil que é o mais forte. E Jesus ordenou a uma ovelha que estava pastando a relva. E pôs o leite sobre a terra iluminada pelo sol, dizendo: Eis aqui que o poder do anjo da água já penetrou neste leite. E agora penetrará também nele o poder do anjo da luz do sol. E o leite se acalentou com a força do sol. E agora os anjos da água e do sol se unirão ao anjo do ar. E eis aqui que o vapor do leite quente começou a levantar-se lentamente pelo ar. Vem e aspira pela boca a força dos anjos da água, da luz do sol e do ar, para que este penetre em seu corpo e expulse dele a Satã. E o enfermo a quem Satã tanto atormentava aspirou a seu interior profundamente aquele vapor branqueado que ascendia. Satã abandonará imediatamente teu corpo, já que faz 3 dias que não comes e não há alimento algum dentro de ti. Sairá de ti para satisfazer sua fome como leite quente e fumegante, pois este alimento é de seu agrado. Cheirará seu aroma e não será capaz de resistir à fome que o atormenta há 3 dias. Porém o Filho do Homem destruirá seu corpo para que não atormente a ninguém mais. Então o corpo do homem se estremeceu com uma convulsão e pareceu como se fosse vomitar, porém não podia. O homem abriu a boca em busca de ar, pois se lhe cortava a respiração. E desmaiou aos pés de Jesus. Agora Satã abandona seu corpo. Vede. E Jesus assinalou a boca aberta do homem enfermo. E então viram todos com assombro e terror como surgia Satã de sua boca em forma de uma larva abominável, em busca do leite fumegante. Então Jesus pegou 2 pedras angulosas com sua mão e esmagou a cabeça de Satã e extraiu do corpo do enfermo todo o corpo do monstro, que era quase tão comprido quanto o homem. Uma vez que saiu aquela abominável larva da garganta do enfermo, este recuperou de imediato o alento. E então cessaram todas as suas dores. E os demais miravam com terror o abominável corpo de Satã. Vê que besta abominável tem levado e alimentado em seu próprio corpo durante tantos anos. Lhe é expulsado de ti matado para que nunca mais te atormente. Dá graças a Deus por haver te liberado seus anjos, e não peques mais, não vai retornar outra vez Satã a teu corpo. Que teu corpo seja agora um templo dedicado ao teu Deus. E todos permaneciam assombrados por suas palavras e seu poder. E disseram: Mestre, verdadeiramente és o mensageiro de Deus, e conheces todos os segredos. E vós, lhes replicou Jesus, sejais verdadeiros filhos de Deus para participar também de seu poder e do conhecimento de todos os segredos. Pois a sabedoria e o poder somente podem provir do amor a Deus. Amai, pois, vosso Pai Celestial e a vossa Mãe Terrestre com todo o vosso coração e com todo o vosso espírito. E servi-os para que seus anjos os sirvam também a vós. Sacrificai todos os vossos atos a Deus, e não alimenteis a Satã, pois a retribuição do pecado é a morte. Enquanto que em Deus se ganha a recompensa do bem, seu amor, o qual é o conhecimento e o poder da vida eterna. E todos se juntaram para dar graças a Deus por seu amor. E Jesus partiu, dizendo: Virei de novo junto àqueles que persistirem na oração e no jejum até o 7º dia. A paz esteja convosco. E o homem enfermo de quem havia expulsado Jesus a Satã se pôs em pé, pois a força da vida havia regressado a ele. Respirou profundamente e seus olhos se clarearam, pois toda a dor lhe havia abandonado. E atirando-se ao solo onde Jesus havia estado,
beijou a marca de seus pés e chorou. E era no leito de um rio onde muitos enfermos jejuavam e oravam com os anjos de Deus durante 7 dias e 7 noites. E grande foi sua recompensa, pois seguiam as palavras de Jesus. E ao acabar o 7º dia, todas suas dores lhes abandonaram. E quando o sol se levantou sobre o horizonte da terra, viram que Jesus vinha até eles desde a montanha, com o esplendor do sol nascente ao redor de sua cabeça. A paz esteja convosco. E eles não disseram uma palavra, senão que somente se prostraram ante ele e tocaram o bordão de sua vestidura em agradecimento por sua cura. Não me dê as graças a mim, senão a vossa mãe terrestre, a qual vos enviou seus anjos da cura. Ide, e não pequeis mais, para que nunca volteis a conhecer a enfermidade. E deixai que os anjos da cura sejam vossos guardiões. Porém eles lhe contestaram: aonde iremos, mestre? Pois em ti estão as palavras da vida eterna. Diz-nos quais são os pecados que devemos evitar, para que nunca mais conheçamos a enfermidade. Jesus respondeu: assim seja segundo vossa fé. E se sentou entre eles dizendo: foi dito àqueles dos tempos antigos: honra teu Pai Celestial e a tua Mãe Terrestre, e cumpre seus mandamentos, para que seus dias sejam numerosos sobre a terra. E logo se lhes disse o seguinte mandamento: não matarás, pois Deus dá a todos a vida, e o que Deus dá não deve o homem arrebatar. Pois em verdade vos digo que de uma mesma mãe se procede quanto vive sobre a terra. Portanto quem mata, mata seu irmão. E dele se afastará a Mãe Terrestre e retirará seus valores vivificadores. E se apartarão dele seus anjos, e Satã terá sua morada em seu corpo. E a carne dos animais mortos em seu corpo se converterá em sua própria tumba. Pois em verdade vos digo que quem mata, mata a si mesmo, e quem come a carne de animais mortos come do corpo da morte. Pois cada gota de seu sangue se mescla com a sua e o envenena, sua respiração é um fedor, sua carne se enche de furúnculos, seus ossos se convertem em gesso, seus intestinos se enchem de decomposição, seus olhos se enchem de crostas, e seus ouvidos, de ceras. E sua morte será sua própria. Pois somente no serviço de vosso Pai Celestial são vossas dívidas de 7 anos perdoadas em 7 dias. Enquanto que Satã não os perdoa nada, e deveis pagar-lhe tudo. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, vida por vida, morte por morte. Pois o custo do pecado é a morte. Não mateis, nem comais a carne de vossa inocente presa, não seja que vos convertais em escravos de Satã. Pois esse é o caminho dos sofrimentos e conduz à morte. Se não fazei a vontade de Deus, de modo que seus anjos os servam, no caminho da vida. Obedecei, portanto, às palavras de Deus. Vede, vos dei de toda a erva que leva sementes sobre a face de toda a terra, e toda árvore, na qual há o fruto de uma semente, que dará árvore. Este será vosso alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo o que se arrasta sobre a terra, onde se encontra o alento da vida, dou toda a erva verde como alimento. Também o leite de tudo que se move e que vive sobre a terra será vosso alimento. Assim como a eles lhes é dado toda a erva verde, assim dou a vós o seu leite. Porém não comais a carne, nem o sangue que a viva. E em verdade demandarei vosso sangue que brota com força, e em vosso sangue é que se encontra a vossa alma. Demandarei todos os animais assassinados e as almas de todos os homens assassinados. Pois eu, Senhor, eu, Deus, sou um Deus forte e zeloso, castigando a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª gerações daqueles que me odeiam, e mostrando misericórdia aos milhares daqueles que me amam e cumprem meus mandamentos. Ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é este: ama a teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior que estes. E após essas palavras, todos permaneceram em silêncio, exceto um que disse: que devo fazer, mestre, se vejo que uma besta selvagem ataca meu irmão, em um bosque? Devo deixar perecer meu irmão ou matar a besta selvagem? Não transgrediria assim a lei? E Jesus lhe respondeu: foi dito àqueles dos antigos tempos: todos os animais que se movem sobre a terra, todos os peixes do mar e todas as aves do céu han sido postas sobre vosso poder. Em verdade vos digo que de todas as criaturas que vivem sobre a terra, só o homem Deus criou a sua imagem.
Por isso, os animais são para o homem, e não o homem para os animais. Não transgredirás, portanto, a lei se matas o animal selvagem para salvar a seu irmão. Pois em verdade lhe digo que o homem é mais que o animal. Porém quem mata o animal sem causa alguma, sem que este lhe ataque, pelo desejo de matar, ou por sua carne, ou porque se oculta, ou até mesmo por suas presas, malvada é a ação que comete, pois ele mesmo se converte em besta selvagem. E, portanto, seu fim há de ser também como o fim dos animais selvagens. E outro disse então: Moisés, o maior de Israel, consentiu a nossos antepassados comer a carne de animais limpos, e só lhes proibiu a carne dos animais impuros. Por que, então, nos proíbes a carne de todos os animais? Que lei vem de Deus, a de Moisés ou a tua? E Jesus respondeu: Deus disse, através de Moisés, 10 mandamentos a vossos antepassados. Estes mandamentos são rigorosos, disseram vossos antepassados e não puderam cumpri-los. Quando Moisés viu isto, teve compaixão de sua gente e não quis que se perdessem. Em verdade vos digo que se vossos antepassados houvessem sido capazes de seguir os 10 mandamentos de Deus, Moisés não haveria tido nunca necessidade de seus 10 vezes 10 mandamentos. Pois aquele cujos pés são fortes como a montanha de Sião não necessita muletas, enquanto que aquele cujos membros fraquejam chega mais longe com muletas que sem elas. E Moisés disse ao Senhor: Meu coração está cheio de tristeza, pois meu povo se perderá. Porque não tem conhecimento, nem são capazes de compreender teus mandamentos. São como filhos pequenos que não podem entender ainda as palavras de seu pai. Consente, Senhor, que lhes dê outras leis, para que não se percam. Se eles não podem estar contigo, Senhor, que ao menos não estejam contra ti, que possam manter-se a si mesmos, e quando for chegado o momento estejam maduros para tuas palavras, revela-lhes tuas leis. Por isso quebrou Moisés as 2 tábuas de pedra onde estavam escritos os 10 mandamentos, e lhes disse em seu lugar 10 vezes 10. E destas 10 vezes 10, os escribas e os fariseus têm feito 100 vezes 10 mandamentos. E têm colocado insuportáveis cargas sobre vossos ombros que nem eles mesmos aguentam. Pois quanto mais próximos de Deus estão, menos necessitamos de mandamentos, e quanto mais longe se encontram de Deus, mais necessitamos então. Por isso inumeráveis são as leis dos escribas, 7 as leis do Filho do Homem, 3 as dos anjos, e 1 a de Deus. Por isso somente lhes ensinam as leis que podeis compreender, para que convertais em homens e sigais as 7 leis do Filho do Homem. Então lhes revelarão também os anjos suas leis, para o Espírito Santo de Deus desça sobre vós e vos guie até sua lei. E todos estavam assombrados com sua sabedoria, e lhe pediam: Continua, mestre, e nos ensina todas as leis que podemos receber. E Jesus continuou: Deus ordenou a vossos antepassados: Não matarás. Porém seus corações estavam endurecidos e mataram. Então, Moisés desejou que pelo menos não matassem homens, e lhes permitiu matar os animais. E então o coração de vossos antepassados se endureceu mais ainda, e mataram homens e animais por igual. Mas eu vos digo: não mateis nem homens nem animais, nem sequer o alimento que levais à vossa boca. Pois se comeis o alimento vivo, o mesmo vos vivificará, porém se matais vosso alimento, a comida morta vos matará também. Pois a vida vem só da vida, e da morte vem sempre a morte. Porque tudo que mata a vossos alimentos, mata também vossos corpos. E tudo quanto mata a vossos corpos mata também vossas almas. E vossos corpos se convertem no que são vossos alimentos, como são vossos espíritos, se convertem no que são vossos pensamentos. Portanto, não comais nada que o fogo, o gelo ou a água tenham destruído. Pois os alimentos queimados, congelados ou decompostos queimarão, gelarão e corromperão também vosso corpo. Não sejais como o louco agricultor que semeou em seu campo sementes cozidas, congeladas e decompostas e chegou o outono e seus campos não deram nada. E grande foi sua aflição. Senão, sede como aquele agricultor, que semeou em seu campo semente viva, e cujo campo deu espigas vivas de trigo, pagando-lhe 100 vezes mais pelas sementes que plantou. Pois em verdade vos digo, viveis só do fogo da vida, e não prepareis vossos alimentos com o fogo da morte, que mata vossos alimentos, vossos corpos e também vossas almas. Mestre, onde se encontrar o fogo da vida,
Perguntaram alguns deles: em vós, em vosso sangue e em vossos corpos. E o fogo da morte? Perguntaram outros: é o fogo que arde fora de vosso corpo, que é mais quente que vosso sangue. Com esse fogo de morte cozinhais vosso alimento em vossas hortas e em vossos campos. Em verdade vos digo que o mesmo fogo destrói vosso alimento e vossos campos, como o fogo da maldade que destrói vossos pensamentos e destrói vossos espíritos. Pois vosso corpo é o que comeis, e vosso espírito o que pensais. Não comais nada, portanto, que haja morto um fogo mais forte que o fogo da vida. Preparai, pois, e comei todas as frutas das árvores, todas as ervas dos campos e todo o leite dos animais bom para se comer. Pois todas estas coisas o fogo da vida já nutriu e maturou, todas são dons dos anjos de vossa mãe terrestre. Mas não comais nada que só o fogo da morte tenha dado sabor, pois tal é de Satã. Como deveríamos cozer sem fogo o pão de cada dia, mestre? Perguntaram alguns com desconcerto. Deixai que os anjos de Deus preparem vosso pão. Umedecei o vosso trigo para que o anjo da água o penetre. Colocai-o então ao ar, para que o anjo do ar o abrace também. E deixai-o da manhã na tarde abaixo do sol, para que o anjo da luz do sol desça sobre ele. E a bênção dos três anjos fará com que o germen da vida brote em vosso trigo. Triturai então em migalhas e fazei finas fatias, como fizeram vossos antepassados quando partiram do Egito, terra da escravidão. Ponde-as de novo sob o sui, quando este estiver no seu ponto mais alto no céu. Virai-lhes ao contrário para que o anjo da luz do sol as abrace também pelo outro lado, e deixai-os assim até que o sol se ponha. Pois os anjos da água, do ar e da luz do sol alimentaram e maturaram o trigo no campo, e eles devem igualmente preparar também vosso pão. E o mesmo sou que, com o fogo da vida, fez com que o trigo crescesse e maturasse, deve cozer vosso pão com o mesmo fogo. Pois o fogo do sol dá vida ao trigo, ao pão e ao corpo. Porém o fogo da morte mata o trigo, o pão e o corpo. E os anjos vivos do Deus vivo somente servem a homens vivos, pois Deus é Deus do vivo e não Deus do morto. Comei, pois, sempre da mesa de Deus, os frutos das árvores, o grão das ervas do campo, o leite dos animais e o mel das abelhas. Pois tudo mais além disso é da Satã e pelos caminhos do pecado e da enfermidade conduz até a morte. Enquanto que os alimentos que comeis da abundante mesa de Deus dão fortaleza e juventude a vosso corpo, e nunca conhecereis a enfermidade. Pois a mesa de Deus alimentou a Matusalém, o velho, e em verdade vos digo que se viverdes como ele viveu, também o Deus do vivo vos dará uma larga vida sobre a terra como a dele. Pois em verdade vos digo que o Deus do vivo é mais rico que todos os ricos da terra, e sua abundante mesa é mais rica que a mais rica das mesas de festa de todos os ricos da terra. Comei, pois, durante toda a vossa vida na mesa de nossa mãe terrestre, e nunca conhecereis a necessidade. E quando comerdes em sua mesa, comei tudo tal como se faz na mesa da mãe terrestre. Não cozinheis nem mescleis todas as coisas umas com as outras, ou vossos intestinos se converterão em lodaçais fumegantes. Pois em verdade vos digo que isto é abominável aos olhos do Senhor. E não sejais como o servente avarento que comia sempre a ração de outros. E a tudo devorava e mesclava em sua gula. E vendo aquilo, seu senhor se encolerizou e lhe expulsou da mesa. E quando todos acabaram sua comida, mesclou quanto restou na mesa e chamou ao servente guloso, e lhe disse: tomai e come isso junto aos porcos, pois teu lugar está entre eles, e não em minha mesa. Tende-o em conta, portanto, e não profaneis com todo tipo de abominações o templo de vossos corpos. Contentai-vos com 2 ou 3 tipos de alimentos, que sempre encontrareis na mesa de nossa mãe terrestre. E não desejeis devorar tudo quanto verdes ao seu redor. Pois em verdade vos digo que se misturais em vossos corpos todo tipo de alimento, então cessará a paz em vosso corpo e se desatará em vós uma guerra interminável. E se aniquilará vosso corpo como as hortas dos reinos que, divididos entre si, asseguram sua própria destruição. Pois vosso Deus é Deus da paz, e nunca ajuda a divisão. Não levanteis, pois, contra vós, a cólera de Deus, para que ele não vá expulsar-vos de sua mesa e não vos vejais obrigados a ir à mesa de Satã, onde o fogo dos pecados, da enfermidade e da morte corromperá vossos corpos. E quando comerdes, não comais até não poder mais. Fugi das tentações de Satã e escutai a voz dos anjos de Deus.
pois Satã e seu poder os tentarão sempre a que comais mais e mais. Porém, vivei pelo Espírito e resisti os desejos do corpo. E que vosso jejum compraza sempre aos anjos de Deus. Assim que tomardes conta de quanto haveis comido, quando vos sentis saciados, comeis sempre menos de uma terceira parte disso. Que o peso de vosso alimento diário não seja menor que o de uma mina, porém vigiai que não exceda de 2. Então vos servirão sempre os anjos de Deus, e nunca caireis na escravidão de Satã e de suas enfermidades. Não obstaculizeis as obras dos anjos em vosso corpo, comendo pouco, muitas vezes ao dia. Pois em verdade vos digo que, quem come mais de 10 vezes diárias faz a obra de Satã. E os anjos de Deus abandonam seu corpo e rapidamente Satã toma conta dele. Comei tão somente quando o sol esteja no mais alto dos céus, e de novo quando se ponha. E nunca conhecereis a enfermidade, pois isso encontrará aprovação aos olhos do Senhor. E se desejais que os anjos se comprazam em vosso corpo e que Satã vos evite de longe, sentai então uma só vez ao dia à mesa de Deus. E então serão numerosos vossos dias sobre a terra, pois isto é grato aos olhos do Senhor. Comei sempre quando seja servida ante vós a mesa de Deus, e comei sempre daquilo que encontrardes sobre a mesa de Deus. Pois em verdade, vos digo que Deus sabe bem o que vosso corpo necessita, e quando necessita. Com a chegada do mês de Iá comei cevada, com o mês de Sivan comei trigo, a mais perfeita das ervas que dão semente. E que vosso pão de cada dia seja feito de trigo, para que o Senhor cuide de vossos corpos. Com o mês de Tamuz comei a uva ácida, para que vosso corpo desnutra e Satã abandone. No mês de Elul, recorrei à uva, para que seu sumo vos sirva de bebida. No mês de Marcheshvan recorrei à uva doce, atenuada e seca pelo anjo da luz do sol, para que aumente vossos corpos e que os anjos do Senhor morem neles. Deveis comer os figos cheios de sumo nos meses de Abib e de Shebat, e os que sobrem que o anjo da luz do sol vos guarde. Comei-os com os frutos durante todos os meses em que as árvores dão frutos. E as ervas que brotam depois da chuva, comei-as durante o mês de Tebete, para purificar vosso sangue de todos os vossos pecados. E no mesmo mês começai também a beber o leite de vossos animais, pois para eles deu o Senhor as ervas dos campos, para que eles alimentassem ao homem com seu leite. Pois em verdade, vos digo que felizes são aqueles que comem só na mesa de Deus, e renunciam a todas as abominações de Satã. Não comais alimentos impuros, trazidos de países longínquos, senão que comeis sempre quanto produzirem vossas árvores. Pois vosso Deus sabe bem o que vos é necessário, e onde e quando. E ele dá a todos o que pode, de todos os reinos os alimentos melhores para cada um deles. Não comais como os pagãos, que abarrotam com pressa, profanando seus corpos com todo tipo de abominações. Continua.